não é uma paz como a gente gostaria que fosse, né? Não é uma paz em que a gente vai encontrar só silêncio, tranquilidade e uma vida quieta. Sejam muito bem-vindos, sustentados, a mais um Papo SBD Podcast. Eu sou a Isa. Eu sou o Martin. Se vocês não nos conhecem ainda, a gente faz parte do projeto Sustentados por Deus. A nossa grande missão é trazer a palavra de Deus pro nosso cotidiano, pro cotidiano de uma forma geral. E a gente faz isso através da internet. Então, se você está interessado em conferir o nosso conteúdo, acompanha a gente aqui no YouTube ou no Spotify, mas segue a gente também lá no Instagram, no TikTok ou no Facebook, @Sustentados por Deus. E como sempre, se você está nos assistindo no YouTube, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, que isso nos ajuda muito. E também o que nos ajuda muito é, se você está nos ouvindo no Spotify, seguir a gente, seguir o podcast, né, o Papo SPD, e deixar uma avaliação ali, as estrelinhas. Isso realmente ajuda muito a gente e o podcast, de forma geral, a chegar em outras pessoas. Então, faz essas coisinhas aí. Mas sem mais delongas, bora começar o nosso papo. Bora! Hoje a gente vai conversar sobre paz. E eu tenho, para começar, uma pergunta especificamente pro Martin. Como sempre, a gente gosta de começar com uma pergunta. Não necessariamente uma pergunta polêmica dessa vez. Não se preocupa. Obrigado. Mas o que eu ia te perguntar, Martin? Assim, pra quem não sabe, o Martin é estudante de teologia, né? Ele tá estudando para ser pastor, na realidade, né? Você já é um teólogo, tá estudando para ser pastor. Isso. Você é cristão, você tá estudando para ser pastor, você, né, já foi salvo pela graça, né? Estou constantemente sendo salvo. Está constantemente sendo salvo. Então, isso quer dizer, obviamente, que você vive uma vida tranquila e de paz, né? Você vive uma vida de paz? Claro. Não. É aquela questão que acho que a gente estava conversando bastante, né? O que é paz, né? A gente gosta muito de conversar sobre isso. Exato. A gente é um casal de velhos, em corpos jovens, mas... corpos jovens, mas a grande dificuldade está em saber o que é paz, né? Eu posso dizer que sim, eu vivo em paz, mas minha vida não é tranquila. Né? A gente aqui tem bastante dificuldade, a gente tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que talvez não vale a pena entrar em detalhes agora, mas sim, eu vivo em paz, mas eu não vivo tranquilo. Isso que, pra mim, eu ouvi uma pregação uma vez e foi algo que me, assim, fica comigo até hoje, né? A gente que é cristão, quando falamos de fé, a gente sempre acha que fé tem a ver com tranquilidade, né? Uma vida sem conflitos, sem estresse, sem tristeza, é uma vida quieta. Mas quando a gente procura por uma paz assim, a gente tá se iludindo. Porque até mesmo na Bíblia, né, em João ali, Jesus fala que no mundo a gente vai sofrer, a gente vai passar por aflições. Ele também diz que ele vai nos dar paz. Mas essa paz não é uma paz como a gente gostaria que fosse, né? Não é uma paz em que a gente vai encontrar só silêncio, tranquilidade e uma vida quieta. Exato. Quando a gente tenta racionalizar tudo que Jesus fala, né? Parece que Jesus é um cara louco que tá pregando os bagulho que não faz nenhum sentido, né? Aí vem gente dizer que a Bíblia se contradiz, não exato. sei o quê. Porque Jesus fala, não, porque vocês vão passar por aflições, né? Mas daí ele vai e fala, não, porque eu tô dando a minha paz para vocês. E não sei o quê. Daí vem várias coisas, né? Eu quero ler alguns textos. É bem rapidinho, não é muita coisa, não. E
É difícil virar as páginas da Bíblia só com uma mão. Mas o primeiro texto que eu quero ler é muito bacana. É João, capítulo 14. Aliás, em João, eu acho que João é um livro muito legal para enxergar esse tema de paz, né? Porque Jesus fala coisas muito, muito interessantes. Tu perdeu alguma coisa aí? Eu perdi uma das páginas, mas tá certo. Eu acho que eu sei tudo de cabeça. João 14, versículo 25. Tenho dito isso enquanto... isso aqui é antes de Jesus... isso aqui é antes de Jesus ser crucificado. Não logo antes, mas é antes, né? Então Jesus ele chega para os discípulos e fala: tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Daí você pensa, obviamente, né? Os discípulos, eles não vão ficar angustiados ou com medo. Eles estavam andando com Jesus, né? Então a vida certamente era muito fácil. Exato. Daí Aquele mesmo raciocínio que a gente faz hoje em dia. Exato. Daí a gente vem para João 20. Tô quase perdendo meu outro bagulho. João 20, versículo 19, né? Isso daí é depois que Jesus foi crucificado. E isso é no domingo. Não é no domingo, mas é depois que Jesus ressuscitou. Mas os discípulos ainda não tinham visto, né? Então, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, no dia da ressurreição, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Parece que contradiz, né? Porque Jesus disse: eu tô indo ali, logo eu volto, né? E daí ele fala: eu tô dando a minha paz para vocês não ficarem com medo. Sabe o que isso me lembra? Todas as vezes na Bíblia em que aparece um anjo pra alguém, e daí ele fala: não tenham medo. Só que, tipo, é um anjo que apareceu do nada. Como é que tu não vai ficar com medo? Daí exato. sempre na narração diz que as pessoas ficaram com medo. É meio que engraçado ver como Jesus também faz as coisas assim, né? Ele chega, a galera tá com medo, ele fala que a paz de Cristo é muito... Não, Jesus não fala que a paz de Cristo, que a minha paz. Mas é muito engraçado que ele falou: não, eu vou dar a minha paz para vocês não vão ter medo. Daí, um pouquinho depois, os discípulos estão trancados em casa com medo e Jesus chega e fala que a paz esteja com vocês. Que o cara chega do nada, tinha morrido, tipo, como daí ele chega, daí ele mostra doido. as mãos e o lado dele, né? E daí ele falou, e Jesus disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se o retiverem, são retidos. E daí Jesus, que ele está falando, é claramente Jesus falando daquilo que estava acontecendo antes, né? Tipo, olha, que antes ele falou: o Pai vai entregar o Consolador, o Espírito Santo. Daqui ele fala: recebam o Espírito, né? Por quê? Mas Jesus já não tinha dado paz, mas eles estavam com medo. Como assim? Daí a gente tem Paulo em Filipenses, falando... perdi o versículo. Falando... Aqui, ó. Tá. Versículos 4 ao versículo 7. Filipenses 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui Paulo ele mais ou menos explica o que quer dizer isso. Na verdade, ele explica dizendo que não faz sentido, né?
Ele explica dizendo que a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o coração de vocês. E se eu não me engano, em João também, Jesus depois fala, eu acho que logo um pouco depois daquele versículo que tu leu em João mesmo, Jesus fala, eu não dou a paz como o mundo dá. Eu não dou a paz como o mundo lhes dá, mas a minha paz é para que vocês não tenham medo, né? Então, é muito... A gente não entende, né? Mas o que quer dizer? Por que na primeira pergunta que tu me fez, eu respondi dizendo sim e não, né? Porque eu vivo a minha vida em paz, sabendo que nada que acontece aqui é importante. Não que não é importante, mas que não é o fim. Eu vivo a minha vida aqui sabendo que se eu estiver andando na rua, alguém vier me assaltar, me dar uma facada, né? Não tem problema. Se eu estiver andando na rua, alguém vier e me roubar, levar minhas coisas embora, não tem problema. Eu vivo a minha vida com paz, porque eu sei que o que acontece aqui não me afeta mais. No sentido de que o peso que aquilo tem, tipo, ainda dói. Exato. Ainda machuca, a gente se sente pesado, o nosso corpo se sente pesado. Isso que Paulo fala muito, né? Mesmo que o nosso corpo, ele fala isso em 2 Coríntios, se eu não me engano, mesmo que o nosso corpo físico se desgaste, o nosso espírito é renovado a cada dia. Essa é a grande ideia por trás dessa paz. Quando eu penso em paz, eu também me lembro, se eu não me engano, é Paulo falando em Colossenses ou em Efésios, agora eu não me lembro, mas ele fala, né, ele tá na prisão e tá passando por um momento muito difícil e tal, e aí ele fala que ele só tá seguindo porque Cristo deu força para ele, porque Cristo tá dando força para ele, e ele sente paz, mas ele fala de paz como se fosse uma convicção. E para mim, a paz que a gente tem como cristãos é isso, é uma convicção, é saber que não importa o que acontecer nessa vida. Se a gente crê em Cristo, a gente vai para um lugar, e que nem Paulo fala, e agora eu não lembro também, mas acho que é em Romanos, eu acho que ele fala em Romanos, eu acho que é capítulo 8 ainda, mas posso estar errado. Ele fala em Romanos que os sofrimentos pelos quais a gente passa nesse mundo não se comparam com a glória que a gente vai ter no céu. Esse versículo é um versículo que me consola muito, porque tem tudo a ver com paz, tem tudo a ver com essa convicção que para mim é realmente a paz que Cristo nos dá, esse pensamento, essa mentalidade de longo prazo, né? O mundo hoje em dia, as pessoas hoje em dia, elas querem nos fazer com que a gente pense no curto prazo, né? Nas coisas daqui desse mundo. Você só vive uma vez, mas sendo cristão, crendo em Cristo, a gente vive com uma outra lógica. A lógica do longo prazo. A gente está aqui para se juntar à missão de Cristo, né? É um raciocínio completamente diferente. É o capítulo 8? Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Óbvio. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então é justamente aquela ideia de... Nesse mundo, sim, a gente sofre. Nesse mundo, sim, a gente vai passar por coisa ruim, né? Mas a gente tem paz. Tu consegue imaginar no céu, a gente chegar no céu e a gente pensar, lembra quando a gente... não sei se a gente vai lembrar como é que vai funcionar, mas o que eu imagino é... isso ninguém tem como confirmar, né? São especulações. Mas eu fico imaginando a gente no céu e pensando... Sou gaúcha, né? Lembra quando a gente viveu aquela coisinha, sabe? Não é que foi insignificante, mas eu acho que tendo a perspectiva da glória,
aquilo que nem Paulo coloca, né? Os sofrimentos que a gente passou, as angústias, as tribulações, Não são nada perto. não vão nem a gente não vai nem conseguir colocar no mesmo patamar, assim. Isso eu acho que é o verdadeiro consolo. Uma coisa só que eu queria falar também, que esse texto de Romanos me lembrou. Fico feliz que eu acertei o texto de Romanos. Da próxima vez eu tenho que saber decorado, né? Esse é o próximo passo. Mas esse texto de Romanos me lembrou, né? Como as criaturas estão passando... Toda a criatura, né? Toda a criação está passando por essa aflição. Eu me preocupo muito quando cristãos mesmo acham que a vida deles ela vai ser perfeita ou que eles vão ter algum tipo de imunidade diferente de outros seres humanos porque eles creem em Cristo. Isso me preocupa por quê? Porque, para mim, eu vejo isso como a raiz desses comentários, por exemplo, cristão não deveria passar por uma depressão, né? Ou, se tua fé está forte o suficiente, você não entra em depressão. A gente falou de doenças mentais, mas também tem gente que questiona, né, como é que cristãos passam por doenças físicas, como é que cristãos passam por um câncer, né? E aí fazem a relação disso com a fé, ou tem gente que faz relação com eventos catastróficos, né? Não, certamente Deus teve alguma... Foi um terremoto lá em Não, o furacão New Orleans. Katrina. Foi em New Orleans. Foi um furacão lá nos Estados Unidos. E um monte de gente falando que era Deus castigando a cidade, porque na cidade ela é conhecida por uma certa criminalidade e umas outras coisas aí. E isso me preocupa bastante, sabe? Porque essa ideia de que agora que você é cristão, tem uma certa imunidade. Se você tiver fé o suficiente, as coisas ruins não te afetam do mesmo jeito. Existe uma coisa chamada teologia da glória. E o que é isso? É uma teologia que, ao meu ver, é errada, que diz que se você tem fé, tudo de bom vai acontecer com você. E essa teologia da glória, ela foca muito nas coisas aqui da terra. Porque essa teologia da glória, para essa teologia, o que importa, ou melhor, não o que importa, mas o resultado da sua fé é mostrado aqui na terra. Entendeu? Então, por isso que existem muitas denominações onde uma grande parte do culto deles é pastores curando pessoas. Por quê? Porque se você tem fé, você vai ser curado. Eu não estou dizendo que cura não pode acontecer. A cura acontece. Deus faz milagres. Mas não é porque... Ele não precisa fazer. Exato. Não é porque eu não recebo um milagre na minha vida que Deus não está me escutando. Não é porque meu avô morreu de câncer, não é porque meu avô morreu de câncer que ele não tinha fé, sabe? Acontece com muita gente de ser levado para essa teologia e, no fim, acabar tendo um peso muito grande em cima de si, porque ela ora fervente, com muita... fervorosidade. Exato. Ela ora fervorosamente. Eu acho que essa palavra. Ela ora fervorosamente. Ela tem uma fé muito grande, mas nada acontece. E aí? É fácil de cair nesse raciocínio porque é mais fácil de entender. Faz mais sentido. Porque nesse mundo as coisas funcionam mais ou menos assim, né? Pra gente, né, se a gente trabalha duro, a gente consegue mais dinheiro, consegue um trabalho melhor. Em relacionamentos, se a gente investe mais, a gente consegue mais. Mas o raciocínio espiritual, quando a gente está falando da salvação em Cristo, não funciona da mesma forma. Exato. Quando a gente tenta aplicar, que nem tu falou, a gente sofre. Uhum. E se tu for ver, a paz de Deus realmente não faz sentido. E é isso que Paulo está falando. A paz de Deus não faz sentido. E ela muitas vezes não é o que a gente quer. Ela não é o que a gente quer. A gente não quer essa paz.
né? Que nem no outro podcast tu falou, a gente não quer as coisas do jeito que Deus nos dá. Tu falou daquele exemplo do cara se afogando e o outro cara no navio, né? Ah, não, eu não quero a boia, eu quero que tu venha aqui me salvar. Eu quero que tu venha, tem que ser do nosso jeito. Não, eu não quero essa paz, eu quero a minha paz. E a gente se perde, a gente se ilude nisso, porque no fundo, a paz que a gente precisa é a paz que ele dá. A paz que a gente quer é a paz que leva a gente para mais sofrimento. Porque a gente já conversou muitas vezes aqui no podcast sobre como a nossa sociedade hoje em dia trabalha com essa verdade que é líquida, né? Ela flui, não existe nada absoluto. Não existe nada absoluto. Às vezes eu acho que isso aqui é certo, às vezes eu acho que aquilo ali é certo. O problema disso é que ele coloca muita responsabilidade em você. E eu conversei sobre isso também em um outro podcast. Quando a gente coloca a responsabilidade de dizer o que é certo e errado na gente, pode parecer que isso é liberdade, mas na verdade a gente só está sendo escravo de uma coisa diferente. A gente está sendo escravo da nossa carne. Porque quem determina o que é certo e errado é a nossa carne. E a nossa carne é aquela mesma carne que tem vontade de adulterar, né? Que nos diz, às vezes, para roubar um negócio, que fala uma fofoca de alguém, que faz mal para as pessoas. E às vezes são coisas pequeninhas, mas é essa carne que a gente não tem como confiar numa carne assim. A gente só pode... O único mestre que é confiável de verdade é Cristo, é o nosso Deus. A gente hoje estava vendo um vídeo de uma pastora falando, né, sobre as tentações, e a gente achou muito engraçado, porque ela construiu toda uma narrativa e no fim ela errou o alvo tão feio. Ela falou, porque quando você é tentado, é porque o diabo ele te conhece, ele sabe, ele vai lá no teu erro, né? E quando isso acontece, daí que vem o que ela falou. Você tem que olhar na cara do diabo e falar, me respeita. E como é que o diabo vai respeitar você? Pelo jeito que você vive. Não é assim. O diabo, ele não respeita você. O diabo, ele te odeia. Por que ele te odeia? Por causa de Cristo. Ele te odeia porque ele sabe que você tem a fé no Salvador. E o diabo, ele não vai te respeitar por causa da vida que você vive. Porque você nunca vai viver uma vida perfeita. A tua vida sempre vai ser ruim. E você vai passar por depressão. Muitos cristãos vão ter um câncer da vida. Ou vão ter dificuldades na família, dificuldades com relacionamentos. Porque a gente não fica imune quando a gente crê. Mas, isso não é o fim da história. A sua vida vai ser ruim, você vai sofrer. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai te guardar, vai estar contigo. Porque Deus está contigo. Você não vai olhar na cara do diabo e falar, me respeita por causa da minha vida. Mas você vai olhar na cara do diabo e falar, meu Deus é muito forte. Você vai olhar na cara do diabo e você vai falar, a minha vida é ruim aqui. Mas ele vai me levar para casa, ele vai me levar pro paraíso, pro lugar perfeito. E tu não vai estar lá. Mas eu vou estar por causa de Cristo. Eu gosto muito daquela frase, só para comentar sobre o que tu falou. Não diga para Deus quão grande os seus problemas são, mas diga para os seus problemas quão grande o seu Deus é. Essa é uma frase que me consola muito, porque realmente é aquela ideia de convicção, de paz. Sim, a gente passa por problemas financeiros, passa por problemas de relacionamento, passa por problemas de saúde nesse mundo. Mas, no fundo, o nosso Deus nunca muda. E ele está sempre do nosso lado. E a salvação que ele prometeu pra gente em Cristo, quando a gente crê em Cristo, ela está sempre ali, né? O próximo passo está sempre ali, né? A vida eterna, ela não falha. E para mim isso é o que realmente me dá força, né?
Essa que é a paz. Essa é a paz, de verdade. Essa é a paz de Deus, né? É uma paz que não faz sentido, uma paz que mesmo quando tu tá sofrendo aqui no mundo, você olha, né, aquela ideia, eu ergo os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra, né? É aquela paz assim, ó, você tá no vale, você tá na profundeza da escuridão, mas o teu conforto, o teu consolo vem de Deus. Teu consolo não vem do fato de que você vai escalar e sair desse vale, porque você é poderoso. Não. O teu conforto, o teu consolo, a tua paz, ela vem de Deus. E não é um sentimento, eu acho que é bom a gente só colocar assim. Não é necessariamente um sentimento, uma emoção. Às vezes tu vai passar por coisas super difíceis na vida e tu não vai sentir tranquilidade, que é o que a gente deseja muitas vezes. Tu não vai sentir nem um pouco de tranquilidade. Tu vai estar estressado pra caramba, mas é aquela convicção. Tu se lembrar de, ok, eu tô passando por isso e eu vou enfrentar isso né, batendo no peito com o espírito no meu peito, né, me dando forças. Mas eu sei que um dia eu vou comparar isso aqui com a glória que eu vou estar sentindo no céu. E eu vou até dar uma risadinha. Nossa, olha que doido, né? Eu acho que, enfim, só queria lembrar que não é necessariamente um sentimento, não se cobre para sentir tranquilidade quando você está passando por coisas muito ruins. A gente não tem como se cobrar nesse sentido, né? Em Eclesiastes, é em Eclesiastes ou em Provérbios? Acho que é em Eclesiastes que ele fala que há tempo para tudo. É em Eclesiastes. Eclesiastes. Né? Eclesiastes, ele fala há tempo, né? Há tempo pra gente sentir dor, há tempo pra gente celebrar. Quando você estiver passando por uma dor, passa por aquela dor. Mas lembre que a vida eterna te aguarda, ela não falha, e que Cristo está caminhando contigo. Essa é a verdadeira paz do cristão. Cristo está contigo sempre. Eu não sei se tu quer fazer algum outro comentário, mas eu acho que ficamos por aqui hoje. Pode ser? Exato. Muito obrigada se você assistiu ou ouviu o podcast até aqui. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, @sustentadospordeus. Se você está assistindo no YouTube, dá um like e se inscreve no nosso canal para não perder os próximos episódios. E se você está ouvindo no Spotify, segue o nosso podcast e deixa uma avaliação. E até um próximo Papo SPD. Até mais, Fiquem com a paz de Deus.